Boa noite a todos e a todos. Bem-vindos a mais uma edição do ESA ao Vivo. Hoje nós temos a gratíssima satisfação de receber dois célebres professores, dois queridos amigos, o professor Zeno Veloso e a professora Larissa Leal. Boa noite, professor Zeno. Boa noite, professora Larissa. Em nome do Conselho Federal da OAB, em nome da ESA Nacional, eu agradeço muitíssimo a disponibilidade de vocês, uma gratíssima oportunidade de discutirmos um pouco sobre o direito de família nesses tempos de pandemia. Então, eu começaria dirigindo uma pergunta ao professor Zeno. Eu vou individualizar as perguntas, pedir que, na medida do possível, nós sejamos breves, porque tem muita coisa aqui hoje para a gente conversar. Professor Zeno, o senhor aí que é um eminente civilista, também não é um notário. Estamos aí, professor, nesse tempo de pandemia, nós temos aí atos solenes, revestidos de solenidade, que, em virtude do isolamento, estão tendo de ser reinventados, né? Os casamentos, por exemplo, nós temos aí em vários estados, inclusive aqui em Pernambuco, notícia da celebração de casamentos à distância, né, por redes de computadores. Há também a questão dos testamentos, há situações, inclusive, de pessoas que estão com medo de pegar a doença, de vir a falecer, que querem realizar os testamentos. Qual é a solução hoje, né, para quem deseja, por exemplo, fazer um testamento nesses tempos de Covid, e quais são as suas impressões em relação à realização desses outros atos também, revestidos de solenidade à distância? Boa noite, bem-vindo, professor Zeno. Olá, um grande prazer. Eu vou então iniciar as minhas opiniões, meus pareceres sobre a matéria, sobre o casamento e sobre a questão do testamento, sobre o qual até escrevi no último sábado aqui em Belém. Estou querendo dizer a vocês que muita gente de outros estados do Brasil e até do exterior estão ligados, me mandando notícias, me mandando mensagens, até de Coimbra, de Portugal, de Lisboa, Nicole, Dominique em Coimbra, outros amigos espalhados pela Europa. Os casamentos eles foram adiados em geral. As festas, as recepções, as comemorações, as viagens de lua de mel, tudo isso passou para outra época, para outro tempo. Imaginemos o grande prejuízo afetivo, moral, familiar e econômico que isso tudo está gerando nessas questões de casamento. O casamento é o ato mais solene do direito brasileiro. É precedido de um processo de habilitação perante o oficial do registro civil, com a audiência do Ministério Público. E isso tudo está previsto no Código Civil, que é uma lei federal. A celebração do casamento tem que ser feita, tem que obedecer às formalidades previstas em lei. Eu sugeriria os interessados que fizessem uma leitura dos artigos 1534, 1535 do Código Civil. Lá está claro e definido que a solenidade do casamento realizar-se-á na sede do cartório com toda a publicidade. Estas formalidades são prescritas na legislação. Sei que está em muitos locais do Brasil se autorizando o casamento por videoconferência. É uma solução que tem sido dada, sobretudo por atos de corregedorias. Cada estado é uma autoridade que faz. Aqui em Belém já há essa possibilidade de videoconferência. Surge, então, só uma dúvida, para eu falar em seguida no testamento e ouvir outras perguntas, ou ouvir a Larissa. Surge uma dúvida: poderiam as corregedorias, diante dessas normas expressas, claras, tão exigentes numa formalidade, como são os artigos 1533, 34 e 1535 do Código Civil, poderiam as corregedorias modificar isso, transformar essas presenças
físicas necessárias, com toda a publicidade, portas abertas, na sede do cartório, em videoconferência, eu temo que isso possa amanhã ser questionado. É apenas a minha opinião, mas eu reconheço que é necessário tomar providências. Agora, quanto ao testamento, eu já poderia também adiantar o problema, adiantar o assunto. No direito brasileiro, depois do casamento, é o testamento o ato mais formal. Então, nós temos formas ordinárias de testamento que têm que ser obedecidas, cumpridas. O testamento pode ser público, cerrado ou particular. O público e o cerrado são feitos com a participação do tabelião, do notário, a necessidade da presença, no mínimo, de 2 testemunhas. Já o particular pode ser elaborado de próprio punho ou por um computador ou máquina de escrever. E o testador assina e lê esse testamento para 3 testemunhas. Agora, já não são 2, mas 3 que devem assinar o testamento. Então, eu tive aqui em Belém um caso de um rapaz viúvo que tinha uma namorada, foi dar uma namoradela com ela, isso é normal, e eis que ela liga para ele depois para avisar: eu estou com coronavírus, aliás, com o Covid, essa doença terrível. Ele se preocupou, está muito gripado, com febre, e acha que está com sintomas. Ligou para o advogado dele, o advogado desaconselhou a fazer o testamento público, porque tinha que ir no cartório, os tabeliões não estão tendo tanta facilidade de receber nesse momento, o cerrado também não era possível, e o particular ele teria que se reunir com 3 pessoas. Como fazer tudo isso nessa era de pandemia, de doença, de problema, de isolamento? Então, eu dei uma opinião, que eu publiquei sábado aqui em Belém, pela utilização do testamento de emergência, que é previsto no Código Civil. O que eu estou querendo nessa minha interferência, e veja se está funcionando direito, é dizer que nem tudo depende de lei, porque às vezes a solução está no próprio código, na própria lei já existente. E nós temos lei prevendo a figura do testamento de emergência. Em situações extraordinárias, pode o testador escrever o seu testamento e assinar, e dizer qual foi a circunstância excepcional que o levava a isso. Eu aconselhei, então, este testador a dizer: estamos numa pandemia, eu estou isolado, estou com sintomas de doença, de maneira que, dada a necessidade de fazer agora e já o meu testamento, eu venho utilizar esta forma prevista no artigo 1879 do Código Civil. Em outras palavras, o testamento em circunstâncias excepcionais previstas na lei, Código Civil, artigo 1879, pode, sim, ser utilizado, dependendo das circunstâncias, é claro, neste atual momento, e foi isso que eu aconselhei uma pessoa a fazer. Dei, então, as minhas opiniões até agora sobre o casamento e o testamento. Obrigado, professor Zeno. Sua imagem aí foi temporariamente retirada porque você estava com um problema na qualidade da conexão, e aí o nosso técnico optou por permitir que nós ouvíssemos aí a sua voz. Eu queria agora fazer uma pergunta para a professora Larissa. Professora Larissa, estamos vivendo aí tempos excepcionais e há aí uma rediscussão, né, em muitas relações familiares do regime de visitação. Né? Há aí a notícia de uma série de postulações judiciais de pais exigindo o exercício, ou de pais ou mães, exigindo o exercício do direito de visitação diante de negativas justificadas pela necessidade ou pela recomendação do isolamento. E aí eu faço a pergunta: em quais circunstâncias, né, essa restrição pode ser efetivamente legítima? Eu queria ouvir sua opinião a respeito do tema em específico. Boa noite, meu amigo Rony, professor Zeno, prazer estar com vocês. Boa noite a todos que nos acompanham.
De fato, esse me parece um dos problemas que surgiram com mais força e, digamos assim, de primeira hora, né? Que é não tanto a questão da guarda, porque a guarda ela continua compartilhada. Inclusive, é algo que nem precisa ser declarado judicialmente. Essa guarda ela é compartilhada se os pais conviverem, se os pais não conviverem. Hoje em dia, nós temos esse consenso de que uma separação ou a não convivência dos pais não tem um condão de quebrar essa que deve ser uma rotina dos pais nos cuidados com os filhos. Todavia, quando não há a convivência, digamos assim, constante entre os pais, em muitas situações ocorre a chamada regulamentação do regime de visitas, que ordinariamente, em situações comuns, deve permanecer até que seja alterado. Pode ser alterado por acordo entre as partes ou pode ser alterado por uma decisão judicial se as partes forem a juízo. Todavia, com a situação da pandemia, o ideal, primeiro eu vou falar no ideal, é que o conflito ele seja brevemente resolvido por um diálogo entre os pais. Não sendo possível ou não acontecendo a consonância de interesses, cabe ao Estado, ainda que nós estejamos passando por uma pandemia, solucionar essa questão, que é uma questão extremamente grave e, como nós sabemos, nós já temos uma decretação de pandemia há praticamente 60 dias. E quais são os critérios, então, que nós devemos buscar? Os critérios são o melhor interesse da criança e do adolescente, que são aqueles submetidos à visitação, e nesses interesses tem a questão da saúde, né? Então, como a pergunta foi dirigida, se existem situações que poderiam autorizar uma restrição de visitações, eu vejo apenas uma possibilidade. É quando aquela pessoa que faz a visitação, ela trabalha nos chamados serviços essenciais e perigosos, de alta exposição, porque, infelizmente, nós temos notícia a todo tempo dos profissionais da área médica acometidos pela Covid, inclusive há casos de morte, porque realmente o país tem demonstrado não estar conseguindo promover uma proteção ideal, ou talvez nem exista essa proteção ideal. Outras situações seriam a de pais que visitam e fazem viagens constantes, não conseguem manter os padrões de higiene e de cuidados da pandemia. Nas outras situações todas, em que estejam mantidos os padrões de higiene e de cuidados, né, que vão além da higiene, mas, por exemplo, as questões de saída, de fazer o afastamento social, estejam mantidas, cabe ao direito obstar ao exercício e à prática da alienação parental. Em crianças de tenra idade, um período de 60, 90 dias pode transformar a relação que elas têm com o outro, com o pai ou a mãe. Então, o ideal é que os pais se entendam. Caso contrário, infelizmente, é fazer cumprir o pacto, né, de visitação e, havendo comprovação de que aquela foi uma situação que deu margem ao exercício da alienação parental, inclusive com a inversão do domicílio fixo. É uma medida por demais drástica. Eu procurei aí, e até porque os processos de família, as ações de família correm em segredo de justiça, nós não temos ainda, digamos assim, um padrão de decisões, mas nós temos uma construção já bastante consolidada no Brasil do melhor interesse da criança e do adolescente, e o melhor interesse é que ele permaneça ou ela permaneça com a convivência conforme foi acordado ou decidido anteriormente. Eu também gostaria de chamar a atenção que há, né,
notícias de que a humanidade agora passará por diversos processos de pandemia. Eu espero que não, mas o alerta é com relação ao direito. Nós estamos, talvez, no primeiro processo de pandemia que envolve toda essa geração que está aqui. E, portanto, é preciso ter muito cuidado com o que nós vamos dizer, o que nós vamos fazer, o que nós vamos escrever, porque é tudo novo, mas tudo será sedimentado. E muitas decisões e muitas opiniões podem servir depois como precedentes doutrinários, como uma opinião já consolidada. Então, é preciso, nesse momento, como disse o professor Zeno, não buscar tanto um processo legislativo assodado que acabe transformando aquilo que foi bem pensado e passou, digamos assim, por todas as fases do processo legislativo, que por vezes até nos exaure a paciência, nós ficamos preocupados pela demora, mas na demora também há o diálogo, há o debate. As leis de ocasião na pandemia, elas também precisam estar bem alocadas no direito, bem escritas e devem ser leis de eficácia contida, ou seja, de eficácia contida no tempo. Né? Elas não devem ser leis que transformem essas relações para o porvir ou para o pós-pandemia. Obrigado, Larissa. Eu queria só fazer um desdobramento que me ocorreu agora. Você falou aí com muita propriedade da possibilidade do regime de visitação ser restrito no caso de profissionais que têm uma exposição diferenciada a risco, profissional de saúde, por exemplo. E aí a pergunta que eu faço é o seguinte: será que o genitor ou parente prejudicado com essa restrição poderia reivindicar o direito de visitação virtual, ou seja, que na casa do guardião, se for o caso, que ele pudesse ter uma quantidade de horas para uma interação por intermédio de dispositivos tecnológicos? Não tenho dúvidas, Rony, não tenho dúvidas de que qualquer medida que possa minorar a diminuição da convivência com os pais não só pode, como deve ser tomada se houver, claro, né, as condições para tanto. Então, essas horas, essas alternativas, como, por exemplo, nós hoje estamos usando uma alternativa de fazer um debate, e imagine isso levado para as famílias. Então, acho que é um direito de exigir, dentro daquilo que é aceitável com a idade das crianças e do adolescente, inclusive ele pode expandir as horas, dividindo para ver os filhos todos os dias, para dar notícia todos os dias, receber notícia todos os dias, porque esse pai ou essa mãe também pode estar muito preocupados em como os filhos estão sendo cuidados e qual é um profissional da área médica, ele vai querer saber quais são as medidas de higiene e de afastamento social que estão sendo implementadas pelo outro guardião. Então, eu entendo que ele tem, não apenas pode, como sendo da área da medicina, é saudável que ele tenha notícia diária e que receba, por meio dos filhos, notícia de quais são as medidas, como é que estão vivendo, quais são as providências tomadas para a proteção. E acompanhar também as aulas, que agora voltaram aí numa dinâmica virtual, e é importante que os pais acompanhem, não tenho dúvidas que isso é possível. Muito bem, obrigado, também concordo. Professora Larissa. Professor Zeno, vamos entrar nos temas menos ordinários. O senhor, que é um sujeito extremamente criativo e com a percepção bem aguçada, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a situação, à luz da Covid, né, das famílias simultâneas e do poliamor. Nós temos aí uma situação, se por um lado, né, o encontro físico restringido, por outro, as famílias estão não só desobrigadas, mas impedidas de um convívio social. Então, isso parece que, de um lado, facilita um tipo de relação, e em relação ao outro, eu queria que o senhor, por favor, fizesse uma explicação prévia para que a nossa audiência pudesse compreender as figuras e, já na sequência, emitisse aí as suas considerações. Por favor, professor.
Tenho um grande prazer, repito, em estar nesse debate com essa professora e com você. Eu me lembro que você me disse uma vez que eu sou da terra em que nasceu Jesus Cristo, que eu sou conterrâneo de Nosso Senhor. Isso nunca mais esqueci e eu assim me apresento geralmente, graças a você. Esse é um tema muito debatido no nosso IBDFAN, da qual todos nós fazemos parte. As opiniões também não são unânimes. Aliás, no IBDFAN não há opinião unânime, porque o IBDFAN é um lugar onde todo mundo discute, debate. O IBDFAN não tem dono, senhor, não tem morubixaba, tuxaua. Todo mundo lá é estudante de direito e está todo mundo na mesma altura e importância, graças a Deus. Isso um fundador do IBDFAN como eu ou alguém que iniciou lá hoje. Pois bem, então há essa liberdade de discussão. E nem todo mundo diz que a família simultânea ou o poliamor já estejam definidos legalmente nesse país, que já haja essas figuras estabelecidas legitimamente ou dentro de um panorama jurídico institucional. Mas não vim aqui para ainda debater quanto a esse aspecto, mas ele existe. Famílias simultâneas ou paralelas existem por aí aos milhares, no meu prédio, no seu, na escola, ali do lado, naquele bairro. E que são, em primeiro lugar, essas famílias simultâneas ou paralelas? São dois relacionamentos afetivos simultâneos. Homens, por exemplo, geralmente é o homem, a mulher que é a mais prejudicada nessa história. Quando a gente quer trazer alguns direitos para esse relacionamento, a gente está, sobretudo, pensando nas mulheres, que são sempre as pessoas perseguidas, diminuídas pelos legisladores e pelos que pensam o direito do modo geral. Então, geralmente, é um homem com duas casas, com duas mulheres, muitas vezes com filhos em cada uma dessas casas, um em São Paulo, outro em Santos, uma família no Rio de Janeiro, outra em Nova Friburgo, aqui no Pará, uma em Belém, a outra em Cametá, em Pernambuco, uma em Recife, a outra lá na praia, lá longe, em Carneiro, por exemplo, lá longe, em qualquer lugar. O fato é que há duas casas, duas famílias. É uma realidade social viva, vivíssima, inescondível. Não se pode estabelecer uma espécie de invisibilidade como se isso não existisse. Não devemos estigmatizar esse relacionamento. Não devemos combater um comportamento só porque ele é diferente do da maioria. O Supremo Tribunal Federal reconheceu as entidades homoafetivas como se fossem entidades familiares. E foi com uma certa urgência que tomou essa atitude. Entretanto, está ali na expectativa uma questão para ser decidida sobre famílias simultâneas e não há meio de se colocar isso na pauta, tem que aguardar. Ora, veio essa doença, a pandemia. A família simultânea, ela implica um direito de ir e vir. Vem cá, vai lá, cumpre lá e aqui as suas obrigações familiares, amorosas, afetivas. E aí é que vem esse detalhe interessante que eu estou estudando do ponto de vista psicológico e também jurídico. A pandemia veio complicar as famílias simultâneas, veio dificultar o relacionamento desse sentido de famílias paralelas. Porque como é que o homem, por exemplo, com a necessidade de estar quieto numa das casas e obrigatoriamente ali estabelecido, como é que ele vai frequentar a outra casa, a outra família? Como é que ele vai dar a atenção afetiva, amorosa, sexual à segunda mulher? Quando eu digo segunda, não é porque ela esteja primeira ou segunda em matéria de qualificação ou de hierarquia. A outra mulher, em suma, para as famílias simultâneas, a pandemia foi um grande mal para a criação das famílias simultâneas e também para o próprio desempenho dos que convivem nessa realidade. E como ficam as famílias poliafetivas? No caso do poliamorismo, ou a família poliafetiva, já a situação é diferente, há apenas um núcleo. Por exemplo, um homem e duas mulheres, ou três mulheres, como aconteceu em São Paulo, já num caso concreto, ou um outro que eu conheço no Rio, várias mulheres, várias moças vivendo numa relação
familiar. E aí a pandemia, ou a necessidade de viver isolado, veio facilitar a criação e a manutenção do poliamorismo, do poliafeto, porque já estão ali juntos, são obrigados a ficar juntos, não tem um relacionamento no outro núcleo familiar, é só aquele, pelo menos é assim que se caracteriza o poliamor, de maneira que, para efeito de poliamorismo, a pandemia veio facilitar. O CNJ, por influência aí de uma associação, orientou os tabeliães a não lavrar escrituras de poliamor. A meu ver, um absurdo, uma inconsequência, desculpem, não sou o dono da verdade, mas eu acho, porque não se pode proibir. Sobre isso. Sim, claro, aqui é aberta a discussão, porque eu acho que o CNJ não devia ter sugerido aos cartórios que não lavrassem essas escrituras, porque são confissões, são reconhecimentos de situações íntimas, que as pessoas têm direito de declarar isso. Não sei por que foi proibido. O que acabou não resolvendo nada, porque as pessoas podem, por instrumento particular, já que os cartórios não estão dispostos a lavrar escrituras de poliamor, por instrumentos particulares, podem lavrar as suas escrituras. Não há ainda uma definição legal, nem eu estou dizendo que já existe, sobre o reconhecimento tanto da família paralela como do poliamorismo como entidades familiares. Eu não estou declarando isso agora. Eu estou trazendo apenas a questão para discussão diante da pandemia. E a conclusão é a seguinte: a pandemia favorece, facilita o poliamor ou poliamorismo e dificulta, compromete, às vezes inviabiliza a existência ou o progresso das famílias simultâneas. Engraçado, é essa a situação. Mas eu gostaria de ouvir outras opiniões. O que o senhor acha, por exemplo, senhor doutor, o senhor que é um mestre de direito tão importante, além de ser o nosso diretor nacional, está jovem, está bonito, está simpático, que tal? Conte para nós. Não, eu quero ouvir Larissa, professor, que eu tive outro dia, estava vendo uma live de Leonardo Carneiro da Cunha, com outro professor que eu vou preservar o nome, e o professor fazia pergunta para Leonardo Carneiro da Cunha e respondia. Aconteceu uma vez, duas, na terceira vez o professor perguntou, respondendo, e aí disse: Leonardo, o que é que você acha? Ele disse: eu acho que você está igual o Faustão, que já está entrevistando, mas já pergunta respondendo. Eu morri de rir, e aí eu não me atrevo mais. Eu aqui sou um mero mediador, e eu queria ouvir um pouco a professora Larissa Leal, que ela sim tem autoridade, professor, para tratar do assunto. Eu queria um arremate aí, Larissa, sobre essas observações que foram feitas pelo professor Zeno, sobretudo porque tratam-se de relações controvertidas. Eu queria ouvir aí a tua opinião. Bem, existem situações fáticas sobre as quais eu entendo que nem o direito, nem o judiciário, tampouco o CNJ devem avançar. Essas situações fáticas, elas ganham interesse jurídico na medida em que chegam ao judiciário, geralmente ao judiciário, e essa situação geralmente chega já com algum dos seus partícipes impedido, né, de dar sua opinião, então vai chegar por meio de alegações junto com testemunhas, onde se pede o reconhecimento dessas relações. Vai acontecer geralmente com as famílias simultâneas e o chamado poliamor. Eu, particularmente, quando isso começou a ser discutido, eu dizia, aqui nesse fórum, né, isso aí é novidade. No Nordeste, isso é a coisa mais velha que tem no mundo. Isso é uma cláusula geral de opressão das mulheres. As mulheres são obrigadas a se submeter a um regime de famílias simultâneas e, não raro, ao poliamor, porque o homem traz para dentro de casa outras mulheres e, às vezes, até a cunhada. E nós temos o caso que era a cunhada, era uma amiga e era a sogra, e era todo mundo, e aquilo ali não tem relação com uma manifestação de vontade livre. Então, voltando ao início da nossa live, se as pessoas que defendem que o casamento é o instituto mais formal, mas, independentemente disso, tanto o casamento como a união estável depende de livre consentimento, eu vivo no Nordeste,
dentro de uma realidade em que dificilmente, fazendo um apanhado, ou talvez até um apurado psicológico, fazendo uma sessão, você encontraria pessoas que vivem nessa situação chamada de família simultânea, cheia de amor ou de poliamor, por livre e espontânea vontade. Então, por isso que eu digo que geralmente isso acontece com homens e mais mulheres. Nós mulheres somos um pouco mais inteligentes, sabemos que basta uma pessoa por vez, é o suficiente. Essa confusão para poder discutir o que se vai fazer em família é sempre mais complicado. Mas os homens não. Por quê? Porque eles podem não dialogar. É preciso colocar essa discussão às claras. Alguns homens, não raro, a maioria em alguns rincões do Brasil, acreditam que não precisam dialogar para tomar decisões de família. Então, eu volto às bases. Se a união estável precisa de livre consentimento, se o casamento precisa de livre consentimento, imagine que mais precisa ainda a união simultânea ou poliamor. Sem livre consentimento, isso é opressão. Para mim, isso é opressão. Então, quando essas pessoas chegarem no judiciário, seja um momento de desoprimi-las e não de sujeitá-las a essa opressão histórica. Como isso deve ser feito? Caso a caso. Porque, por vezes, todo aquele séquito passou pelo processo de opressão. Mas o reconhecimento de que aquilo ali é uma relação multiafetiva, a mim estranha na base, porque realmente nós conhecemos essa realidade e ela é uma realidade muito mais de opressão do que de autonomia da vontade. Salvo, claro, o entendimento do professor Zeno, porque se ele confirmar, eu capturo. Obrigado, professora. Eu queria agora lhe fazer uma pergunta sobre outro tema de grande interesse, que é a questão dos alimentos. Nós estamos aí vivendo um momento de crise. Nós teremos aí muitos sujeitos que efetivamente, milhões de pessoas, vão experimentar uma redução significativa dos respectivos vencimentos, da receita, dos salários. E nós temos muita gente que, em todos os âmbitos, o de família mais um, vai utilizar esse momento para poder se aproveitar. Nós sabemos aí que, tendencialmente, vai haver uma grande sensibilidade, pelo menos no primeiro momento, por parte dos juízes, no que toca à decretação de prisões por dívidas alimentares. Você não consegue, no momento inicial, ter uma percepção clara da situação efetiva daquele contra quem se demanda. E eu queria ver se a gente conseguia, Larissa, traçar aqui, eu estou chamando de Larissa, com o lastro na nossa amizade de algumas décadas, traçar aí alguns parâmetros, né, em que essa revisão é possível. Até porque, muitas vezes, os alimentos já são fixados no mínimo necessário para a subsistência do alimentando. Então, quando será admissível a revisão da verba alimentar? O que é que se exige para essa revisão? Bem, esse realmente tem sido, talvez na mesma medida da questão da visitação, um tema de maior urgência em matéria de família. E alimentos, inclusive, se a parte da urgência emocional e do alimento, que é a convivência e o afeto com os pais, o outro é a urgência material, que por vezes, como você disse, aqueles alimentos, eles deixaram até de cobrir todas aquelas situações e eles passaram a ser verba alimentícia em si, não é? Comida, aquilo ali já é o básico. Então, eu particularmente entendo que, nesse caso, a primeira situação que deve acontecer é a comprovação da mudança do status do alimentante. Então, se ele teve uma redução drástica dos seus vencimentos, se ele também ficou desempregado. Entendo que, para alterar a verba alimentícia, o montante alimentício, esse pedido já deve vir acompanhado de uma demonstração de que aquele alimentante não tem reservas
ele não tem conta bancária. Então, já com a quebra do seu próprio sigilo bancário, porque se ele tem alguma reserva para si, esse é o momento de usar a reserva em prol, geralmente os alimentandos são filhos, os filhos. Então, eu sou contra, tenho me posicionado contra a diminuição cautelar, né, ou liminar da verba alimentícia, sem essa comprovação, que é uma comprovação simples de fazer para quem está de boa fé. É demonstrar que perdeu integralmente os meios de fazê-lo, ou então está numa condição, digamos assim, de maior necessidade, e aí vai pedir uma alteração. Nisso também deve haver um esforço probatório para demonstrar que a outra parte teve, de alguma maneira, uma situação melhorada. Estou dizendo isso com relação àquela fase que é mais crítica, que é o pedido já em juízo e que pode derivar em uma liminar que reduza drasticamente os alimentos, porque eu não acredito também que possa haver a extinção da pensão alimentícia em sede liminar. Isso não. No caso da execução de alimentos, ou seja, de pessoas que não estão pagando, vale sempre a regra de que filho é responsabilidade. Nada justifica que a pessoa não tenha se adiantado e tenha notificado da situação, que a pessoa caia em inadimplência ao ponto tal de chegar a essa situação de executado no judiciário. Eu compreendo que a medida mais drástica na execução de alimentos, que é a prisão, não seja adequada no momento atual, porque estamos vivendo uma pandemia e o confinamento de pessoas vai na contramão do afastamento social. Todavia, talvez seja a oportunidade para uma quebra de sigilo sem tanta, digamos assim, sem tanta burocracia e também para garantia de recebimento de verbas, digamos, futuras em caso de despedida. Há uma discussão, né, sobre as verbas trabalhistas decorrentes da despedida. É um caso em que eu estou respondendo por dentro da pandemia, mas eu escolhi um lado. Eu escolhi um lado do alimentando. Não é? É claro que, para isso, eu estou me valendo, agora para poder fundamentar em termos jurídicos, eu estou me valendo do dever dos pais. Então, o pai que olha a situação e verifica que não vai ter condições mais de prover aqueles alimentos, ele deve praticar atos como, por exemplo, começar a fornecer in natura. Se ele está conseguindo sobreviver, se está conseguindo se vestir, está conseguindo se alimentar, ele deve dividir e, para isso, ele deve adiantar-se. Então, é o dever de cuidado, junto com a boa-fé, nos casos tanto de propositura de ação para alteração, não é, do valor da pensão alimentícia, como também da própria execução, se não for possível executar todos os valores, mas que o judiciário percorra um caminho mais rápido para executar aquilo que for possível, dentro também dessa questão da boa-fé. Obrigado, professora Alice. Eu queria fazer uma pergunta para os dois, começando pelo professor Zeno, a última pergunta, temos aí mais 10 minutos. Professor Zeno, o tema agora é traição virtual. Eu fui procurado outro dia por um cliente que teve um problema com a mulher. Ele nas redes sociais, ele curtiu umas fotos das mulheres de biquíni e tal, e a esposa ficou aborrecidíssima, disse que aquilo era traição, que aquilo era uma violação dos deveres matrimoniais. E a gente tem hoje, né, a traição ela estava historicamente ligada a uma conjunção carnal. Tradicionalmente, quando se fala de traição virtual, se pensa em sexo virtual, em coisas mais ousadas. Eu queria saber o seguinte, em termos de conduta em redes sociais, que estão otimizadas nesse tempo de Covid, onde é que começa o ilícito em termos de violação, onde começa a violação dos deveres matrimoniais? Eu queria ouvir os dois a respeito disso. Por favor, professor Zeno Veloso. Pergunta essa tua, meu irmão. Bom, eu acho o seguinte,
Uma coisa razoável que o marido estava fazendo lá, que era vendo uma foto de uma meninazinha, às vezes ele nem sabe quem é aquela mulher, aquela moça, uma foto sensual. Eu acho que, em alguns casos, isso pode até favorecer a atuação dele dentro de casa. Pode até melhorar a atuação dele, digamos logo com as palavras todas, sexual dentro do lar. A mulher não deve ficar tão chateada com isso, não. Ele não está traindo virtualmente, ele está se motivando para melhor desempenho doméstico, porque coisa é o dia a dia, não é? Larissa, vamos passar aí para o seu comentário. Eu acho que você fez uma cara de perplexidade aí, o som travou, tá vendo? Não, em sala de aula isso é muito comum. Sempre me perguntam, professora, sexo pela internet é traição? Sim. É aí que eu vou entrar. Aí, se o cidadão já tem um relacionamento e aproveita a internet para ter o encontro, até levando às últimas consequências, acho que nesse caso aí já é diferente. Quer dizer, eu tenho, naquele caso ali das famílias paralelas, tem gente que não está podendo ir lá e está tendo o encontro paralelo ou o encontro com a outra família, até com a outra mulher, virtualmente. E a primeira nem sabia da existência da segunda e a situação está aberta, digamos. Acho que nesse caso ficou caracterizado sim, um relacionamento íntimo. Quer dizer, a mera fotografia, olhar um site, isso que a Larissa estava comentando, que alguns fazem, pode até motivar o relacionamento conjugal. Agora, se ele mantém um relacionamento íntimo, talvez até em últimas consequências com quem ele já tem um namoro ou um tipo de relação, acho que aí houve sim a quebra virtual da fidelidade. Aliás, quem primeiro escreveu sobre isso, vou terminar porque eu sei que o tempo está acabando, foi uma professora bem jovem aqui do Pará, eu nem cito o nome para evitar mal entendido, mas há muitos anos ela escreveu pioneiramente sobre infidelidade virtual, o que levou Maria Helena Diniz a citá-la na obra. Um beijo, então, muito obrigado, se eu estou terminando a minha participação. Por favor, Larissa. Então, e aí me perguntam assim, professora, sexo na internet é traição? Sim. Mas, professora, você tem certeza de, bom, quem está dizendo a você que foi sexo é você. Eu não tenho certeza se é possível praticar o sexo pela internet. O que eu geralmente, e depois disso, claro, quando eu vou tratar do tema, eu prefiro tratar desse tema lidando com a fidelidade no sentido de lealdade. Se aquele comportamento que aquela pessoa tem na rede mundial de computadores é um comportamento desleal, é um comportamento que, de alguma forma, destoa mesmo bastante do pacto que as pessoas têm, daquilo que se dialogou, que se aquilo é capaz de realmente levar a uma angústia existencial da pessoa com quem você vive, independentemente se é união estável, se é casamento. Então, houve aí a quebra de lealdade, para mim, ela é mais grave do que essa ideia de fidelidade ligada ao sexo. A grande questão também é que o direito ele contornou essa situação para não atribuir nenhum efeito à infidelidade. Hoje em dia, isso não tem efeito na partilha de bens, isso não tem efeito na guarda dos filhos, isso não tem efeito, esses efeitos mais pesados, eles ficaram para trás na década de 80, né? Então, na verdade, quando ocorre um evento como esse, resta a outra pessoa decidir se ela quer dar continuidade ao seu casamento ou não, mas isso não tem consequências jurídicas, não há o que pedir em juízo, não há como executar um pacto de fidelidade, porque seria um pedido de alerta perene do Estado dentro de uma relação privada. Então, essa é a minha opinião. Aproveito logo também para agradecer a oportunidade de estar com os dois, que são amigos queridos, e de discutir esses temas
que, como eu disse, são novos, mas estão impostos aí junto com essa responsabilidade. O que nós dissermos e fizermos e plantarmos, nós iremos colher em outras situações de urgência. Então, é preciso ter cuidado com o que nós plantamos nessa oportunidade. Eu queria só fazer um arremate, Larissa, a respeito dessa. Eu fiz essa provocação, mas eu particularmente acho que, assim como nas relações contratuais, e o casamento é também um contrato, né, há aí uma boa-fé objetiva. Há deveres acessórios de conduta que surgem da relação matrimonial. E há um dever recíproco, né, entre os cônjuges de proteção da confiança. O que é a confiança? Você se comprometer no atendimento àquelas expectativas que foram legitimamente criadas. Então, aquilo que no começo de uma relação foi, mesmo que implicitamente, acordado, aquilo deve ser observado, e a ruptura, né, a desconsideração desses deveres pode caracterizar efetivamente um ato ilícito. Eu queria, professor Zeno, agradecer muitíssimo aí a presença. Eu lembro, viu, eu queria até mostrar aqui publicamente, isso aqui, ó, são pitombas. Há uns 10 anos, eu soube pela professora Larissa que o professor Zeno gostava de pitombas, e aí eu comprei uma caixa de pitomba, estava na temporada, e mandei para a casa dele lá no Pará, e desde então eu não posso ver um vendedor de pitomba no meio da rua sem lembrar do professor Zeno Veloso. Foi um presente aí que Larissa me deu, poder estar relembrando desse querido e sempre muito prestigiado amigo. Larissa, professor Zeno, queria agradecer muito a participação de vocês. Queria fazer aqui a divulgação. Nossa plataforma da ESA Nacional, www.esa.oab.org.br. Nós estamos com vários cursos gratuitos, inclusive na área do direito de família, várias pós-graduações a preços promocionais, um conteúdo de elevadíssima qualidade a preço acessível. Então, eu queria agradecer a todos e a vocês também que estão em casa e esperar em breve reencontrá-los em mais uma edição do ESA ao Vivo. Boa noite, fiquem com Deus.